Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há verdades que nos libertam. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdades que nos libertam. Boa tarde a todos que estão entrando aí nessa live. Que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, seu coração, a sua casa, te alcance com vitória, te alcance com resposta, que a paz que excede todo entendimento possa te alcançar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem ama as verdades de Cristo aí? Quem ama as verdades que nos libertam, que abre os nossos olhos, que nos tira do comodismo, que nos fazem acordar, são necessários. Verdades são necessárias, são necessários. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Queridos, queridas, sinto-me movida aqui pelo Espírito Santo a deixar aqui uma palavra que eu acredito, porque assim eu creio, que ela tem endereço para vidas aqui que precisam ouvir, que precisam receber da parte do Senhor. O Senhor, nesse dia, Ele me comove, Ele me inquieta aqui, para que eu possa compartilhar desta verdade. Como eu disse, verdades que nos libertam, verdades que abrem os nossos olhos, verdade que nos tira do comodismo. E nós precisamos entender isso, não sermos tão ofensivos, sabe? Tão sensíveis, ao ponto de verdades, ao invés de nos libertar, nos coloca em um estado de coitadinho, sabe? De lamento, de uma autopiedade. Nós temos que entender que verdades são necessárias para serem ditas. Assim como Jesus disse que a verdade, uma vez conhecida, nos liberta, nos lança, nos livra, nos impulsiona, nos lança. Então, nesse dia, eu me senti aqui comovida pelo Senhor para compartilhar uma palavra para a sua vida, para a tua história, para o teu coração, que uma vez recebida e colocada em prática, faz toda a diferença na nossa vida. E a palavra a qual eu quero começar a compartilhar com você, aquilo que o Espírito Santo me confia aqui, é o livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 18, vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis
as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta é a palavra que o Senhor me direcionou quando Ele começou a compartilhar deste assunto que nós vamos falar agora. A descrição desta live é: está te faltando execução. Vou repetir. Está te faltando execução. Executar. Colocar em prática. Colocar a mão na massa. Ver resultado. Ir para cima. Se lançar. Entende? Está te faltando execução. Eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo está me direcionando aqui. Nós estamos chegando aí ao final de mais um ano, né? Poucos dias aí à frente para que nós venhamos iniciar mais um ano novo. E uma grande realidade que a gente percebe ao conversar com pessoas, dois tipos de conversa que saem dos lábios dessa pessoa uma é de lamento, a outra é de promessa. Não é assim? A gente se depara com esses dois tipos de pessoas que lamentam e que fazem promessa. De um lado, chega-se no final desse ano e pessoas começam a se lamentar. O ano está acabando e eu não fiz nada na minha vida, eu não planejei, eu não vivi nada do que eu planejei. O ano está acabando, eu não tive, não foi o melhor ano da minha vida. Eu até planejei, mas eu não consegui viver o que eu planejei. É por isso que o Senhor está falando que está faltando execução, mas você vai entender. Então, de um lado, pessoas que chegam no final do ano e o que tem nos seus lábios é lamento. Pessoas chorando. 11 meses, 12 meses se passaram e as pessoas lamentam, as pessoas choram, as pessoas questionam, as pessoas murmuram, porque não estão vivendo a melhor fase da sua vida, não estão colhendo o que se plantou. Só que uma grande verdade é que lamentar não resolve. Não. Lamentar não resolve. Chorar não resolve. O que é que resolve? O Senhor vai te dar direção aqui. Então, de um lado, a gente se depara com pessoas que só lamentam das suas vidas. Se lamentam do que estão passando, da situação que está se enfrentando. E lamentar não resolve. E do outro lado, aquelas pessoas que fazem promessas. Promessas que até mesmo podem se repetir com o ano, que aquele ano que se passou, que seria diferente nesse ano 2025, mas acabou que só ficou no papel. Acabou que foram apenas palavras. Então, de um lado, pessoas que lamentam, do outro lado, pessoas que fazem promessas. Pessoas que prometem. Pessoas que dizem que esse ano vai funcionar. Esse ano vai para frente. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou me firmar. Esse ano eu vou tomar tal atitude. Esse ano eu vou me afastar de tal lugar. Vou me afastar de tal pessoa. Esse ano eu vou ser mais fiel, mais firme com Deus. Esse ano. E que a gente vê promessas atrás de promessas. Só que também uma grande verdade é que prometer, fazer promessas também não resolve. Não. Prometer não resolve. O que resolve é fazer. O que resolve é colocar em prática o que se promete. O que resolve é tirar a promessa do papel. O que resolve é tirar a promessa da gaveta.
O que resolve é colocar em prática o que está se falando. O que resolve é colocar em prática o que está se prometendo. Porque sabe o que vai acontecer? Vai ser um ciclo onde você promete, não cumpre e no final do ano se lamenta. Alguém está conseguindo entender o que o Senhor está falando? Que lamentar, prometer, fazer promessas não resolve. O que é que resolve? O que é que tem que ser colocado no meio entre se lamentar por algo que não se viveu e prometer, fazer promessas e não cumprir? O que entra no meio? O que tem que ficar no meio, o que tem que ficar na brecha para se viver o que se promete, para não se lamentar, é a execução. É por isso que o Senhor está dizendo, está te faltando execução. Está te faltando atitude. Está te faltando movimento. Está te faltando você não se conformar. Está te faltando você olhar para a situação e entender, eu preciso fazer alguma coisa para viver. Eu preciso fazer alguma coisa para experimentar, para colocar minhas mãos, para pisar os meus pés, para tomar posse. Isso se chama execução, entrar na brecha, ir para cima. Porque, repito mais uma vez, porque a palavra que o Senhor está aqui compartilhando conosco é clara e objetiva. Entre o lamento e a promessa tem que haver no meio execução, porque se lamentar não dá resultado, não vai chegar a lugar nenhum, não resolve, e fazer inúmeras promessas também não resolve se não executarmos, se não agirmos, se não fazermos algo em cima, se não nos levantarmos, se não houver dentro de nós uma inconformidade. O Senhor está dizendo a nós nessa tarde, não caia no vício do falar, falácias, promessas, e fala para um, fala para outro, fala para a família, fala. O Senhor está dizendo, execute, filha. Tire do papel. Tire da sua mente, pare de tão somente falar. O Senhor está dizendo, execute. Se nós quisermos entrar aí em mais um ano e chegar ao final dele com novidade para contar, com testemunho para contar, nós vamos ter que aprender a executar o que estamos falando. A ir para cima do que estamos falando. Porque falar, como é dito aí, um ditado popular, falar até papagaio fala. Então não é sobre falar, é sobre executar, é sobre colocar em prática o que se diz, é sobre colocar em prática o que se promete, é sobre colocar em prática o que você organiza. O Senhor está dizendo, execute. Quer ver, quer tocar, quer pisar, quer provar, o Senhor está dizendo, execute. Execute. Está faltando em nosso meio, para nossa vida mudar, para nossa vida dar uma virada. Execução. Nós precisamos agir, nós precisamos nos levantar, precisamos fazer alguma coisa. E não adianta colocar na conta de ninguém. Não vivo por causa de fulano, não tenho por causa de ciclano. Ah, é o governo, ah, é o dinheiro, ah, é o país, ah, é a família, ah, é o bairro onde eu moro, ah, é as amizades que me cercam. Não, é você. Você é responsável para viver o que você planeja. Então, se você não quer tão somente ver um papel escrito, enumerado por aquilo que você quer viver e só ver, o Senhor está dizendo, coloque em execução. Coloca na prática, vai para cima, faz alguma coisa, se esforce, se levante, lute, vai para a guerra. Porque a gente prometer, a gente se lamentar, ah, mais um ano, ah, mais um mês, ah, mais um Natal, mais um ano novo. Só que se a gente não fizer nada, não vai acontecer nada. E eu repito, não será culpa de ninguém.
Porque se eu planejo, eu executo. Se eu planejo, eu tenho que executar. Se eu sonho, eu tenho que fazer alguma coisa para viver o meu sonho. Se eu quero chegar em lugares altos, eu terei que escalar para chegar naquele lugar alto. Se eu quero conquistar, se eu quero ter, eu terei que sair do meu lugar de comodismo e ir para lá, para conquistar o que eu quero, para viver o sonho que eu almejo. E o Senhor está dizendo, filha, se você quiser conquistar, se você quiser pisar, sair do campo de tão somente ver, o Senhor está dizendo, execute. E para executar, você precisa se mover, você precisa se levantar, você precisa tomar uma atitude para ir, uma atitude para se levantar. O Senhor está dizendo, está te faltando execução. Execução. Quantos de nós, nesse ano 2025, planejamos, sonhamos, comentamos com pessoas, falamos com a família? Quantos de nós estamos chegando aqui no mês de dezembro, último mês do ano, se lamentando, planejou, fez promessas, mas chegamos no final do ano, com lamento. Sabe por quê? O que nos faltou foi execução, atitude, se levantar pela causa. Porque pode ser bonito o que for o que a gente quer, pode ser grande o que for o que a gente quer, mas se a gente não executar, não se levantar, não se mover, os anos vão se repetir, as conversas vão se repetir, a vida vai ficar na mesmice, tudo porque a gente não executa, a gente não se move por fé, a gente não reage, a gente não se levanta. Mas o Senhor nessa tarde, Ele se preocupa tanto com a minha vida, com a tua vida, para que nós venhamos viver o que Ele tem, que Ele está dizendo. Eu preciso que você execute, eu preciso que você se levante, eu preciso que você faça alguma coisa, eu preciso que você reaja diante das promessas do Senhor, das palavras do Senhor para a tua vida. Tem que haver uma execução, tem que haver um movimento, tem que haver, porque senão o que teremos de Deus serão tão somente as promessas, serão tão somente as palavras poderosas, mas se a gente não executar o que tem que ser executado, se a gente não se mover da forma que tem que ser movido, nós não viveremos o que Deus tem, nós não viveremos o que o Senhor nos prometeu, nós não pisaremos em lugares que o Senhor nos prometeu que pisaremos. É por isso que precisamos entender que mediante aquilo que queremos, mediante aquilo que o Senhor nos prometeu, é necessário execução, é necessário atitude, é necessário movimento, é necessário. Eu acredito que você, assim como eu, conhece pessoas que só se lamenta, só chora, só reclama. A minha vida tá assim, a minha casa tá assim, minha vida financeira tá assim, meu casamento tá assim, meu ministério tá assim, a minha igreja tá assim, e reclamação atrás de reclamação, lamento atrás de lamento, e não se chega a lugar nenhum. Só que uma grande verdade é, se você quiser viver o que você quer, o que você projetou, o que você escreveu, se levante. Só escrever na tua agenda, só anotar na sua agenda, querido, não basta. Não basta. É necessário para se ter o controle, é necessário para se ver as conquistas, mas não basta tão somente anotar. É necessário execução, é necessário ir para cima.
vida. É necessário sair do comodismo, sair do medo, viver aquilo que está preparado, reservado para a tua vida. Olha o que o Senhor está dizendo para nós aqui, nessa tarde, de uma forma bem clara e objetiva. Está te faltando execução. É gente com sonho alto, é gente com sonho grande, é gente pensando em cursar uma faculdade, só que não se move, não faz nada, não vai para cima, não corre atrás, não organiza na vida financeira. É gente querendo crescer na sua vida profissional, mas não faz por onde. É o Senhor dizendo, está te faltando execução. Ter um sonho grande não garante conquista. Ter um sonho grande não te garante conquista, Fabiana. O que me garante conquista? Execução, diz o Senhor. O que te garante conquista? Execução. É você ir para cima, é você tendo o sonho aí de ter uma família, um casamento abençoado, uma vida próspera, um lar de muita paz, só que você não se move, você não faz nada, você não faz a sua parte, você não busca orientação, você não vai para o Senhor, você não se move. Como você vai viver a execução sem se mover? Como você vai viver a execução sem fazer a tua parte? É o Espírito Santo nos dizendo, está te faltando execução. A não ser que você queira entrar aí mais um ano se lamentando. Lamenta de todo mundo. Lamenta do governo. Lamenta de tudo, até do próprio Deus você lamenta. Se você não quiser entrar em mais um ano de lamento, murmuração, mesmos resultados, entenda isso, mesmas atitudes é igual, mesmos resultados. Se você não faz nada, o resultado é nada. Se você não planta nada, a colheita também é nada, não haverá colheita. Então o Senhor está dizendo, filha, filho, está te faltando execução, reação. Até quando a gente vai olhar para a grama do vizinho e vai admirar a grama do vizinho, até quando a gente vai olhar para a conquista do vizinho e vai aplaudir a conquista do vizinho, mas quando chega na nossa vez, vem a autopiedade. Vem aquela crise. Só comigo é difícil? Não, faz a tua parte que dá certo. Vai pra cima que dá certo, se esforce que dá certo. Pare de observar, olhar pra direita e pra esquerda e foca em você. Foca no teu potencial, invista em você. Deixa a grama do vizinho, deixa a conquista do vizinho. Foca em você. Entenda isso, você é responsável pela vida que está vivendo. Eu vou repetir isso aqui. Você é responsável pela vida que está vivendo. Você é responsável pela colheita que chegou. Você é responsável pelo ano que está se acabando. Você é responsável. Eu disse no início dessa live que há verdades que nós precisamos ouvir. A verdade que nós precisamos ser humildes para receber. A verdade que nós precisamos receber e falar, poxa vida, é comigo, eu preciso fazer alguma coisa mesmo. A minha vida está do jeito que está, a minha vida sentimental está do jeito que está, por causa de mim, não é por causa de A nem de B. São verdades que nós precisamos receber com humildade. São verdades, vou repetir, são verdades que nós precisamos receber com humildade. É a partir do reconhecimento, da humildade, que as coisas começam a melhorar, que as coisas começam a mudar. O Senhor está nos dizendo, mas o ano se acaba, mas o ano se inicia.
Se a gente não quiser ter um ano de lamento, promessas, está na hora de nós executarmos. Que seja um ano de execução. Sabe que o Espírito Santo me dizia, isso é uma grande verdade, que muitas vezes não precisamos, ouça isso aqui, que muitas vezes não precisamos ouvir N pregações, que às vezes não precisamos de mais conselhos, não. Já ouvimos pregações, já ouvimos conselhos, já ouvimos de tudo. Então o que está nos faltando, me dizia o Espírito Santo, é fazer algo em cima daquilo que nós ouvimos. Execução. Então não adianta, ainda que seja benefício para a nossa vida espiritual, não adianta a gente ficar de segunda a segunda dentro do templo, se tudo aquilo que a gente ouve, a gente não colocar em prática, servirá para quê? A gente vai chegar aonde? De ouvir por ouvir. Não estou falando acerca da fé, não, estou falando de se mover por aquilo que se ouve para conquistar. Estou falando nesse sentido, de a gente ouvir pessoas, ouvir palavras, receber orações, imposição de mãos. Só que se a gente não se mover, não executar, não vai dar em nada. E o Senhor, repito, querendo que eu e você venhamos viver as promessas que Ele nos tem, Ele está dizendo, se mova, tenha atitude, se levante, reaja, execute, coloque em prática aquilo que precisa ser feito para que você possa viver, para que você precisa reagir. Lembra quando o Senhor ele vai falar com Josué? Moisés morre. Agora Josué tem uma grande missão de levar o povo até a terra prometida. Olha que interessante isso aqui. Quando o Senhor vai falar com Josué, olha a primeira palavra que o Senhor libera para ele dizendo, levanta. A primeira palavra que o Senhor liberou para a vida de Josué, quando Moisés morre, Deus levanta Josué para dar continuidade nesta missão. A primeira palavra que o Senhor libera para a vida de Josué foi, levanta-te. Levanta-te, ou seja, para que Josué, para que o povo viesse a pisar na terra, a viver a promessa, era necessário executar algo. Executar o quê? O levantar. O levantar. A primeira palavra que o Senhor liberou para a vida de Josué foi, levanta-te. Se levanta, reage para chegar até a terra, para pisar no lugar, para avançar para o lugar que o Senhor determinou. O Senhor entendeu, para que Josué e para que o povo chegasse no lugar determinado, era necessário se levantar. E foi a primeira palavra que o Senhor liberara para a vida de Josué. Josué, levanta. Se levanta. Meu irmão, então eu repito, grande é a palavra que Deus te liberou. Grande é a promessa que Deus te fez. Grandes são as promessas. Grandes são as palavras. Grandes são os livramentos. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso que você se mova. Eu preciso que você coloque em execução o que eu te disse. Porque sobre todas as promessas, sobre todas as palavras que o Senhor nos tem, que o Senhor nos liberou, há em nossa parte algo a ser feito. E o que nós tenhamos, e o que nós venhamos fazer, o que nós temos que fazer é executar. É fazer. É reagir. Então, se eu não quisermos aí ter mais um ano de lamentos e promessas, sem viver,
Nós temos que começar a partir de hoje. A partir de hoje. Assim que nós estamos ouvindo essa palavra, nós temos que começar a entender. É necessário executar o que se ouve. Colocar em prática o que se ouve. Colocar em movimento o que se ouve. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo ele te ajude. Que o Espírito Santo te dê graça. Que o Espírito Santo te dê força para você fazer a tua parte no propósito. Para você fazer a tua parte no milagre. Para você fazer a tua parte. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e o que nos apresenta é Deus trabalhando com homens. Vou repetir isso aqui. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos Deus trabalhando com homens e homens trabalhando com Deus. Ou seja, o Senhor fazendo a sua parte e o homem fazendo a sua. Então que o Espírito Santo, ele nos dê força para que possamos fazer a nossa parte, para que possamos viver um ano extraordinário, um ano de cumprimento de promessa, um ano de resultado, um ano de colheita, um ano de bênçãos, um ano de milagres, um ano de curas, um ano de testemunho para contar. Que o Espírito Santo nos ajude a fazermos a nossa parte. Que o Espírito Santo nos ajude a colocar a mão na massa. Que o Espírito Santo nos ajude a nos levantar pela causa. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer a nossa parte. Que nessa tarde, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo nessa tarde ele possa te dar ousadia para conquistar. Ousadia para avançar, oh glória. Ousadia para pisar. Ousadia, não somente o querer, não. A palavra é sobre execução, não é sobre vontade, não é sobre querer. Porque querer já queremos. Vontade já temos. Então o que nos falta é ousadia para executar. Ousadia para ir, ousadia para colocar a mão, ousadia. Então que nessa tarde o Espírito Santo, ele possa te encontrar, te dar ousadia, te dar força de vontade, te dar ânimo, te dar coragem para você avançar, querido. Minha irmã, a ordem é para avançar, não é para retroceder, é para avançar. O ano acabou, o ano tá indo embora. É daqui para frente, é daqui para o alvo, é daqui para uma nova jornada, uma nova caminhada. Então que o Espírito Santo nos dê ousadia para chegar até lá, que o Espírito Santo nos dê coragem, que o Espírito Santo nessa tarde venha nos levantar, venha nos incomodar, venha nos tirar do comodismo que muitos de nós estamos e por isso não estamos vivendo o que Deus tem. Eu vou repetir isso aqui porque me manda o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos tire do comodismo que está nos impedindo de viver o que Deus nos tem. Sim. Muitas vezes somos nós que estamos impedindo a bênção chegar, o cumprimento acontecer por comodismo, covardia, medo, insegurança. Mas nessa tarde, sobre esta palavra onde o Senhor nos diz: ei, esqueça as coisas passadas, eis que eu faço coisa nova, eu vou revelar coisa nova, e para isso precisamos executar, oh glória, precisamos ir para cima, precisamos nos levantar. Então, meu querido, minha querida, que o Espírito de ousadia te encontre agora, que o Espírito de ousadia te encontre agora, que o Senhor possa incomodar você, que os seus olhos sejam abertos, que você venha se sentir incomodado na vida que está, na relação que está, do jeito que está a tua vida financeira, o jeito que está a tua casa, o jeito que está teu ministério. Eu oro para que o Espírito Santo te incomode agora, que você venha se incomodar para mudança,
nova, que eu oro para que você seja incomodado para coisa nova, incomodado para alcançar o que Deus te tem. Eu digo porque o Senhor está me dizendo para falar, o que Deus tem é coisa grande, não é coisa pequena. O que o Senhor tem é coisa grande, não é coisa pequena. Então você precisa se mover à altura, você precisa fazer alguma coisa à altura. Se é coisa grande, faça a coisa grande também. Se mova, vai para cima, Fabiana. Mas eu não sei o que me espera, não sei o que se dará, não tem problema. Confie no Senhor como Abraão confiou. Era o Senhor dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu hei de te mostrar. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo: Abraão, você não sabe para onde, você não sabe com quem, não sabe o que vai acontecer, mas sai, porque eu farei de ti uma bênção, eu farei de ti grande, eu vou te abençoar, vou te prosperar. Então o Senhor está dizendo: o que eu tenho é coisa grande, o que eu tenho é coisa alta, e Ele está dizendo: execute o que eu estou te pedindo, execute o que eu estou te falando, execute, faça a tua parte, para você viver o que Deus te tem. Oh, glória! Aleluia! Tá preparado, querido? Tá tudo preparado. Sabe qual é a questão? Sabe qual é a questão? Somos nós. É o barro que dá problema. É o barro que dá problema, porque o olheiro trabalha e trabalha muito bem. O grande problema, a grande crise é o vaso, é o barro. Mas o Senhor nessa tarde está nos dizendo: está te faltando execução. E se você executar o que tem que ser executado, você vai viver o que eu tenho te prometido, oh glória. O Senhor está dizendo: se você executar o que eu estou te falando, você vai viver o que eu tenho te prometido. É um novo ano, um novo ciclo, um novo tempo. O Senhor está dizendo: também haverá coisa nova, um novo ano, nova expectativa, um novo pensamento, novos sonhos, novos propósitos. Então nós precisamos nos mover com o Senhor, precisamos nos mover com o Senhor, precisamos fazer a nossa parte. Ele está nos dizendo aqui: execute o que tem que ser executado para você viver o que eu tenho te prometido. Oh, aleluia! Eu não sei você, mas eu não quero fazer parte desse povo que lamenta. Eu não quero fazer parte de um povo que só promete e não vive, e não alcança. Eu não quero fazer. Eu quero fazer parte do time. Eu quero fazer parte do povo que executa. Eu quero fazer parte do povo que executa. Eu quero fazer parte do povo que vai para cima. Então que o espírito de ousadia alcance o teu espírito, alcance a tua casa, alcance teus sonhos, alcance a tua história, te alcance para você viver o que Deus te tem, porque a palavra nos diz que Deus, Ele não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. Ousadia para se levantar, ousadia para viver, ousadia para ir, ousadia para pisar, ousadia para passar por cima do que tiver que passar, para viver o que o Senhor diz que nós viveremos. E o Espírito Santo está nos dizendo: filho, filha, eu só preciso que você execute, que você faça, se mova, se levante, vai para cima. Meu irmão, minha irmã, para você que me ouve, essa é a minha oração, para que o espírito de ousadia, inconformidade, inquietação te alcance, para você viver o que o Senhor tem para a tua vida nesse novo ano aí. Não seja você o que atrapalha o que Deus tem. Não seja você o próprio bloqueio, a barreira. Não seja você. Então eu oro para que o Espírito Santo te incomode, para você executar o que você tem que executar, e você sabe o que tem que fazer, para viver o que Deus tem. Se levante. Se levante do comodismo, se levante do medo, se levante da desculpa. Se levante.
Vai viver o que Deus tem para a tua vida. Como ele disse, é grande, é alto. Então se porte como tal. Para receber coisa grande, eu tenho que estar na posição. Eu tenho que me mover. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, sobre cada vida que está ouvindo, que entrou nessa live, Pai. Eu não sei, Senhor, aquilo que ela tem que executar. Eu não sei o que ela tem que colocar em prática, mas o Senhor e ela sabe. Pai, eu oro para que todas as desculpas, todos os temores, todas as barreiras que há nela, que há nele, que está impedindo dele executar aquilo que tem que ser feito para ela viver a grandiosidade que o Senhor tem para a vida dela. Pai, eu oro para que caia por terra, Senhor. Eu oro para que caia por terra, Senhor. Eu oro para que caia toda preguiça, todo comodismo, toda desculpa, toda frieza, toda mornidão espiritual. Pai, eu oro para que não prevaleça diante dela isso que quer pará-la, isso que quer bloqueá-lo. Pai, eu oro sobre cada vida que aqui está, que o Senhor visite a mente dele, que o Senhor visite o seu espírito e que o Senhor venha ajudá-lo, ajudá-la a fazer a sua parte, a executar, para que ela possa viver, Senhor, para que ela possa viver uma virada do Senhor na sua vida. E não depende do relógio que vai bater, do ano que vai mudar. Não, Senhor, é uma atitude. É uma atitude para o ano virar na vida dela. Um novo ciclo chegar. Pai, eu oro para que o Senhor alcance cada vida, alcance cada coração e dê força para nós, Senhor. Dê força para o teu povo fazer a sua parte, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem. Nos dê, Senhor, poder, nos dê ousadia para executar a tua vontade, os teus planos, Pai, os teus propósitos, para que possamos viver a plenitude do que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre esse meu irmão, essa minha irmã, sobre cada vida que aqui entrou, que recebeu desta palavra. Eu oro, Pai, e eu os abençoo, eu coloco eles diante de Ti, e que assim como eu comecei a falar nessa live, que a paz do Senhor alcance cada vida, alcance cada coração, alcance eles, Pai, com vitória, com resposta, com mudança, com milagres, com cura. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço por cada vida e te agradeço, Senhor, por esta palavra. Em nome de Jesus, meu querido, minha querida, essa palavra que o Senhor me confiou, verdades que precisam ser ditas, está nos faltando execução, mas eu sei que assim como eu que recebi do Espírito Santo, eu entendi, também creio que você entendeu. Então se prepare, coloque em prática, execute, para que você possa viver o novo do Senhor para um novo ano que está chegando. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor continue sobre a tua casa, sobre o seu coração, e que o Senhor continue nos ajudando para fazermos a nossa parte, para viver o que o Senhor tem. Na permissão e na direção do Senhor, estarei aqui novamente. Assim que o Senhor confiar em mim uma palavra, uma direção, estarei aqui novamente. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.